Boa noite, queridas. Hoje eu estou sem a companhia da Aninha, né? Como aconteceu comigo no ano passado, no início desse ano, nós ainda não tínhamos voltado ao estudo, mas no ano passado eu tive Covid, vocês lembram, né? Se vocês quiserem abrir o áudio, pode abrir, tá, meninas? Senão fiquem à vontade. Então, o que aconteceu? A Aninha está com Covid, está se recuperando, mas ela está muito frágil ainda. Então, hoje, para a gente não ficar mais uma semana sem o nosso encontro, eu estou aqui com vocês. Ela me pediu para que a gente se encontrasse hoje, tá bom? Então, nós vamos começar com a nossa música de hoje, queridos. Me traz um consolo, me dá a certeza de que a vida não para, se muda apenas de lugar. A roupagem é outra, mais leve como a natureza. Tudo isso me dá a certeza pra te acompanhar. Ó Pai, quero te seguir, a paz repartir, o amor levar, viver com a esperança de uma criança que sabe sonhar. A doutrina me traz consolo, me dá a certeza de que a vida não para, se muda apenas de lugar. A roupagem é outra, mais leve como a natureza. Tudo isso me dá certeza pra te acompanhar. Ó Pai, quero te seguir, a paz repartir, o amor levar, viver com a esperança de uma criança que sabe sonhar. Viver com a esperança de uma criança que sabe sonhar. Olá, amigos do canal Espírito da Canção. Estamos mais uma vez aqui reunidos para fazermos mais uma canção inédita para o nosso canal. O nome da canção é Mundo Invisível, de minha autoria. Meu nome é Santana Manuel. Vamos cantar juntos. Queridos, bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Lição 116 do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não só. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Paulo,
Primeira carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9. A caridade é, invariavelmente, sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva com referência ao assunto. Indispensável é a caridade do Cristo, fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadoração, não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas nos tempos modernos distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação, para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Graças a Deus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos para trocar ideias, para aprender, para estudar um pouquinho mais. Cuida daqueles que aqui já chegaram, cuida daqueles que não podem vir hoje. Saúde, Senhor, para a nossa irmã Aninha, para todos os nossos amigos, companheiros aqui do curso. Forças para Arlene nesse momento tão difícil que ela está atravessando hoje, para ela e para toda a família. E que possamos nós que aqui estamos aproveitar ao máximo esse cantinho, esse espaço e o tempo que estivermos juntos. Graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Eu abri aqui direto no item 9, que é a verdadeira pureza, mãos não lavadas. O item 9 diz o seguinte: enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40.
Aqui no item 10, ele vai descrevendo, né, o Evangelho, falando sobre os judeus que haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus, para se apegarem à prática de regulamentos estabelecidos pelos homens, ou seja, aquilo que é externo, que na realidade não é servir. E muito interessante que nós abrimos, né? Eu abri o Vinha de Luz, ele falando sobre as duas situações, né? A caridade material e a caridade moral, que não há maior caridade do que nós espalharmos o conhecimento sobre a doutrina, o Evangelho de Jesus, né? E sempre na prática, no exemplo, não só nas ações externas, mas realmente a gente levar no coração, exemplificar na nossa vida. Obrigada, Bia. Estou vendo aqui melhoras. Rosângela, boa noite. Eu não sei se o som está vazando. O som de vocês está liberado, tá, gente? Meninas, o som está liberado de vocês. Se vocês quiserem abrir e falar qualquer coisa. Aqui em casa está muito barulho. Não sei se está vazando para vocês. Espero que não. Então, está na hora de fazermos a nossa viagem, né? Aquela nossa viagemzinha pequena. The Time Tunnel. Então, vamos lá, nosso estudo de hoje. Como hoje eu não estou aqui com a minha companheirinha, vocês vão ter que me aturar a aula inteira, ou seja, o nosso encontro todo, né? Nosso estudo. Deixa eu compartilhar com vocês o nosso material de hoje. Vocês estão vendo, gente? Que agora fica mais difícil assim para eu ver vocês. Normalmente a gente divide, uma passa, a outra vai acompanhando. Então, vocês estão vendo bem. Vou ver aqui. Legal, ótimo. Obrigada, Bia. Então, queridos, hoje é a nossa 11ª semana desse ano, tá? Essa numeração aqui, 17, é o junto do que nós tivemos no ano passado, as 6 semanas que nós tivemos no ano passado. Então, hoje nós estamos, vou dar uma olhadinha aqui, qual é o nosso capítulo do livro. Nós entramos aqui. Passar, queridos. No capítulo que fala sobre materialismo e espiritismo na filosofia. E aí, como sempre, nós selecionamos alguns trechos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre eles, tá? Então, durante o século XIX, o homem privilegiou a matéria em detrimento do... Deixa eu ver se eu consigo... Vou voltar para o modo da apresentação. Em detrimento do espírito, a si próprio em detrimento de Deus e a ciência em detrimento da metafísica.
o materialismo e o positivismo prevaleceram sobre o espiritismo. Isso aí foi acontecendo a partir do século XVI, não foi de uma hora para outra. É sempre bom lembrar que todo passo, né, todo o nosso caminhar, se nós olhamos para trás, através da história, do que acontece no nosso planeta, as mudanças elas não são rápidas. Nós estamos aí vivendo essa expectativa da transformação do nosso planeta, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, e a gente fica sempre à procura de uma data, né? Nós já conversamos aqui sobre isso, mas não existe uma data fechada. As coisas vão acontecendo e sempre em vários pontos, né, do nosso planeta, não é num lugar só. Como aqui nós estamos falando especialmente da França, do lugar onde viveu o Kardec, então a gente acaba abordando mais aqueles que nasceram, né, no mesmo país que ele. Mas nós já falamos sobre o mundo todo aqui. No final do século XIX, o espiritualismo ressurgiu com vigor, reagindo ativamente como movimento antimaterialista e antipositivista. Isso aqui, queridos, foi o caminho, né, do século XVI para o século XIX. Por que aconteceu isso? Vamos pensar um pouquinho juntos? Por que aqui o materialismo e o positivismo foi se prevalecendo nesse período sobre o espiritualismo? Se alguém quiser falar, comentar alguma coisa, pode comentar, tá? Nós já conversamos sobre isso ao longo do nosso estudo, porque o poder, né, maior vinha da igreja, que muitas vezes, na maioria das vezes, legitimava o poder da casta, tanto da igreja quanto do reinado, sobre as classes inferiores. Então, havia um sacrifício muito grande, né, do povo em detrimento das castas mais altas. Então, isso acabou por fazer com que as pessoas buscassem uma forma de se libertar desse poder, né? E aí, depois, como tudo que acontece, nós vamos caminhando, e aí acabamos passando do ponto. Assim, eu entendo muito que, nesse período, o que aconteceu? O desligamento, essa tentativa, né, de se libertar desses poderes, fez com que o homem buscasse se afastar daqueles dogmas, das ideias que ligavam, faziam com que os homens ficassem presos a um poder que era usado pelos soberanos, né? Usado pela igreja para a dominação do povo. Depois disso, nós fomos fazendo o caminho inverso, buscando aí, não mais com relação à dominação, mas buscando o entendimento sobre a vida que vai além da matéria. Seguindo aqui. Então, como é que se formou a filosofia moderna, né? Moderna no século XIX, tá bom? Então, o que é a filosofia moderna? A filosofia moderna é uma corrente ideológica que surgiu no século XV e prevaleceu até o século XVIII, marcando uma mudança de pensamento medieval, que até então era voltada à fé cristã, para reflexão em torno do conhecimento humano e valorização da razão.
a gente tem que lembrar também que tudo que era contrário à fé cega era considerado também crime, né? Nós temos todo um período ali de Inquisição, um período em que qualquer coisa que fosse colocado diferente do que era a crença religiosa era punido de forma muito severa, né? Com a morte até, tortura, com a morte, com prisão, enfim. E aí, esse movimento para a reflexão é um movimento da ciência. Nós também já falamos aqui da questão do progresso, né? Do caminho do progresso, da lei do progresso. Então, são instrumentos necessários para que a gente possa ir caminhando. Aí, esse período aqui, ó, baliza, forja e abre perspectiva para os movimentos do século XIX. O pensamento moderno é um grande movimento de caráter especulativo, que traz a concepção imanentista, humanista e naturalista da Renascença, nos séculos XV e XVI, do racionalismo no século XVII, do empirismo nos séculos XVII e XVIII, e do iluminismo na segunda metade do século XIX. Então, foi todo um caminho traçado. Deixa eu parar só um pouquinho. Gente, olha, se eu estiver indo muito rápido, ou se vocês quiserem fazer algum comentário, pode entrar, tá? A qualquer momento, queridos. Eu estou tão acostumada aqui a interagir com a Ana, aí eu fico sentindo falta dessa troca. Então, vamos seguir um pouquinho aqui. Aí, queridos, o que nós fizemos aqui? Eu estou trazendo para vocês, olha só. Espera aí que eu voltei aqui. 2, 3, 4. Então, os principais filósofos que pegam esse período e alguns pensamentos, né? Então, a gente pode começar aqui, vou tentar tirar ele aqui da minha frente para poder fazer a leitura. Com René Descartes. Quem já não ouviu a expressão dele? Penso, logo existo. Aqui, criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna, Descartes propôs uma filosofia que nunca acreditasse no falso, que fosse totalmente fundamentada na verdade. Sua preocupação era com a clareza. Sugeria uma nova visão da natureza, que anulava o significado moral e religioso da época. Acreditava que a ciência deveria ser prática e não especulativa, né? Baseada em fatos, ou seja, e não em suposições. Descartes convenceu-se de que a única verdade possível era a sua capacidade de duvidar. Por isso, essa frase, né, que acabou se tornando célebre. Então, de duvidar, reflexo de sua capacidade de pensar. Assim, a verdade absoluta estaria sintetizada na fórmula eu penso, a partir da qual concluiu sua própria existência. Sua teoria passou a ser resumida na frase penso, logo existo. Em latim, cogito ergo sum. Imaginem, gente, uma revolução, né? Nesse período aqui, nessa época em que ele levantou essas hipóteses, lá no século 16 para 17 aqui. E aí, seguindo, nós temos Rousseau, né? Que Rousseau já falava diferente, achava que a nossa ligação, a teoria dele, que era chamada de naturalista, que a nossa ligação era diretamente com aquilo que nós podemos confrontar, ou seja, com o que é de fato. Também não era baseado em
em teorias sem contestação. Ele também se baseava em algo que fosse concreto. Ele foi um dos principais pensadores do iluminismo francês. Sua filosofia marca o entendimento sobre o ser humano antes e depois da formação da sociedade. Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo contratualista. Ele estava inserido em um contexto de pensadores que separaram a humanidade em dois estágios. Um estágio hipotético, chamado de estágio de natureza, e o outro que é demarcado pela criação da sociedade civil, com leis e códigos, que dão origem à nossa formação social. Essa criação é estabelecida por um contrato ou pacto social que nos forma, nos molda, colocando, inclusive, as normas sociais, políticas e morais que determinam a nossa sociedade. Rousseau tinha uma tese que aparece em toda a sua obra, a de que o ser humano é melhor quando está mais próximo da natureza. Rousseau aprendeu a gostar do contato com o ambiente natural, sem intervenção humana, desde a sua juventude, em Emílio. Ele já defendia o contato da criança com a natureza sempre que possível. Sua teoria geral diz que quanto mais distante o ser humano se encontra da natureza, mais corrompido ele fica. Por isso que acabam chamando de naturalista, né? Mas, na realidade, ele era contratualista porque ele achava que era uma forma de acordo. Então, se você trata bem o meio onde você está, se você usa daquilo de forma concreta, né? Você usa do teu ambiente, você aproveita tudo aquilo que você recebe, seria mais ou menos como um acordo. Se você trata bem, você é bem tratado também, né? Mas para tratar de uma forma correta, você precisa conhecer. Então, a base também era a ciência, também era o conhecimento. E não voltando à questão da fé cega. Isso também ia muito contra as ideias religiosas, né, as ideias da igreja. E por isso, se juntando às outras filosofias, vai levando para um caminho que vai distanciando, né, a ideia do homem ligado a Deus. A ideia da religiosidade, há uma confusão com relação a isso. Vamos para o seguinte. Auguste Comte. Ele aqui já no período... Peraí, queridos, eu tenho que voltar porque fica ruim a visão aqui para mim. Tá. Vocês estão vendo bem, né, gente? Então, aqui algumas frases dele. O amor por princípio e a ordem por base. O progresso por fim. Viver para os outros não é somente a lei do dever, mas também a da felicidade. Auguste Comte é considerado o pai da sociologia. O filósofo é o primeiro a teorizar a necessidade de uma ciência que estudasse a sociedade, a fim de reorganizá-la e colocá-la nos trilhos certos para o maior desenvolvimento possível. Comte também foi o primeiro teórico a estabelecer as raízes do positivismo. Segundo o pensador, o positivismo era o que o ser humano tinha criado de mais profundo e organizado. A observação e entendimento da natureza com base no trabalho científico. Politicamente, o positivismo seria expresso pelo trabalho integrado entre ciência e política, visando o desenvolvimento da sociedade. Aí nós voltamos a falar o porquê desse afastamento
de Deus, vamos dizer assim. Porque se nós observarmos ali o que ele fala está dentro do que é um homem de bem, né? Tratar o teu ambiente, aí nós vamos juntando, lá de Rousseau e agora de Comte, daquilo que ele está falando. Ai, que bom, gente, que o som está legal. Eu espero que eu esteja me expressando bem. Então, voltando aqui, cada um desses filósofos foram buscando, na verdade, uma forma melhor de se viver em sociedade. Inclusive, por exemplo, agora eu estou tentando ver aqui, que eu não estou me lembrando, qual deles eu acho que, na verdade, teve uma vida confortável, né? Então, estou vendo aqui, porque o Rousseau teve assim, uma vida um pouco fora daquilo que seria considerado uma forma correta, né? Ele não se casou, ele viveu com uma mulher durante muito tempo, eles tiveram filhos e os filhos deles eles não tinham condições, eles deram em adoção, enfim. Eu não estou vendo aqui correto, qualquer coisa eu corrijo lá para vocês, mas eu acho que foi Descartes, que teve uma vida mais confortável, e mesmo assim, a observação dele, a observação aqui dos três, né, era em relação tanto de Descartes quanto de Rousseau, cada um ao seu tempo, lembrando que é uma linha do tempo, né, eles não viveram na mesma época, foi a partir do século XV para o século XVI, isso caminhando até o século XVIII, que essas novas ideias foram surgindo. Foram surgindo por quê? Porque o homem, eu digo nós, usamos lá atrás a religião, e não só a católica, e no caso nós estamos falando da católica, que era a que realmente tomava conta nesse período, para dominação, de forma incorreta, né? Não com base no Evangelho de Jesus. E aí a gente vê aqui pelas frases de Comte que o que ele busca é uma sociedade melhor, em termos de possibilidades melhores, né, para todos. Vamos lá, vamos voltar. Então, seguindo após, a gente vem com... Não, agora eu sempre bato errado aqui, gente. Ah, tá aqui, agora sim. Agora sim. Aí nós temos Marx, né? Não era francês, era alemão, mas que está aí no período, olha, Comte, logo depois Marx, que sempre que a gente pensa em quê? No socialismo. E aqui até agora, os filósofos ficam preocupados na interpretação do mundo de várias maneiras. O que importa é transformá-lo. Olha a frase dele, ó. O que importa é transformar o mundo, transformar para melhor. Marx desenvolveu uma densa e extensa obra que abarca importantes conceitos filosóficos, econômicos e históricos, além de abrir caminho para uma ampliação do método sociológico. Porém, o filósofo ficou mais conhecido por sua teoria de análise e crítica social, que reconhecia uma divisão de classes sociais e a exploração de uma classe privilegiada e detentora dos meios de produção sobre uma classe dominada. O conjunto de seus conceitos importantes compõe o que Marx denominou de materialismo histórico dialético, um método de análise social e histórica baseada na luta de classes.
E aí, querido, o que nós vimos como resultado, né, de todo esse caminhar? Nós tivemos, em estudos anteriores, né, nós já falamos daí da luta pelo surgimento de uma vida melhor em sociedade, as lutas de classe, os trabalhos, né, mecanizados. Nós vimos isso tanto no nosso estudo anterior, que nós trouxemos aqui até o filme de Chaplin, né, Tempos Modernos. Só que, justamente por conta de todas essas tentativas de olhar a vida de uma outra forma, mas ainda não havia, né, um entendimento, toda aquela questão sobre a espiritualidade, que deveria ser o que nos ligava à religião no período, foi tão transformada e tão deturpada que acabou causando um choque. Quando nós pensamos na lei do progresso, nós temos também a lei de destruição, né? Que é, na verdade, a de renovação. As coisas precisam, para mudar, que tudo fique às claras, que tudo seja mostrado. E muitas vezes, nós, ainda por ignorância, nós vamos e perdemos o ponto, né? Nós aí negamos totalmente uma coisa para poder caminhar em outra direção. Para poder se libertar daquelas correntes, nós acabamos, às vezes, nos afastando também do que é bom, da parte boa, né? Sem fazer uma triagem daquilo. Então, esse foi um momento na história do nosso planeta que isso tudo causou uma transformação de uma forma que aí houve uma busca muito grande pelo contraponto. E aí começou a se valorizar demais a parte material e se distanciar completamente numa tentativa, né, da parte espiritual. Mas não era questão de ser a parte espiritual, era questão de não ter uma relevância do uso que era feito daquilo, como eu já falei antes, mas sim de buscar a ciência. E é aí o momento exato, propício para o surgimento do quê? Aí começa a acontecer o quê? O surgimento do espiritismo. Porque aí começam a surgir as manifestações que era impossível de se negar. E aí nós chegamos aqui a Kardec. Então, o que nós trouxemos aqui? Olha, o verdadeiro homem de bem é aquele que faz a outrem aquilo que queria que os outros lhe fizessem. Gente, por que nós colocamos isso aqui? Se nós formos olhar os filósofos anteriores que buscavam a ciência e não queriam aceitar, ou não viam, não conseguiam ver a presença de Deus por considerar que era algo, vamos dizer assim, fora do concreto, da realidade, algo que não era possível provar. E aí a gente começa a ver um retorno à espiritualidade buscando mostrar que há uma presença e que ela é real através dos fenômenos, né? Das manifestações que começaram a acontecer. Só que quando Kardec traz aqui o homem de bem, esse homem de bem não exclui aqueles que ainda não entendem Deus, ainda não entendem a continuidade da vida. Vejam que há uma diferença muito grande aqui entre
aquilo que você crê, qual é a tua concepção e qual é a tua ação. Por que eu estou dizendo isso? Porque até hoje nós temos aí os conflitos entre as religiões ou aqueles que não têm, o desrespeito de um ser humano com o outro, baseado em crenças e em concepções que estão de acordo com o crescimento, a vivência pessoal de cada um. Isso é uma coisa que a gente deve sempre procurar observar. Cada um tem seu caminho, nós temos que respeitar o caminho de cada um. Aqui um pouquinho, né, do que a gente já sabe. O nome de Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec, nascido em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, realizou a tarefa missionária de codificar, isto é, apresentar em livros de forma metódica, didática e logicamente organizados, comentados e explicados os postulados da doutrina espírita, a mensagem recebida pelos espíritos. Recebida dos espíritos, né? E aí, aqui, dando continuidade, a gente traz Leon Denis. Leon Denis, que era muito jovem ainda quando conheceu Kardec, que deu continuidade, não só ele, né? A gente tem outros, Gabriel Delane e outros nomes, vultos do espiritismo que deram continuidade, mas a gente traz aqui Leon Denis. Leon Denis afirmou que a verdade assemelha-se às gotas de chuva que tremem na extremidade de um ramo. Enquanto ali estão suspensas, brilham como diamantes puros no esplendor do dia. Quando tocam o chão, misturam-se com todas as impurezas. Tudo que nos chega do alto corrompe-se ao contato com a terra. Ele está falando aqui de que quando nós estamos na espiritualidade, né, quando nós desencarnamos, quando nós estamos desencarnados, nós entendemos a continuidade da vida, mas quando nós estamos aqui, encarnados, em contato com a matéria, na vivência da matéria, nós nos distanciamos, às vezes, porque não nos lembramos, nós esquecemos dessa vida espiritual. E aqui, ó, até um íntimo do santuário, o homem levou suas paixões, as suas concupiscências, as suas misérias morais. Assim, cada religião e erro. Fruto da terra, mistura-se a verdade, que é o bem dos céus. Ou seja, a mensagem aqui, ele está falando claramente, né? O evangelho que nos foi trazido por Jesus foi deturpado. Nós, junto com as nossas paixões mundanas, né? Com aquilo que nós vivenciamos aqui, o egoísmo, o orgulho ainda, os nossos erros, nós vamos nos distanciando do que é a presença de Deus em nós. Vou puxar aqui um pouquinho mais para cima. E aí, querido, essa mensagem dele aqui, do nosso Leon. Há em cada um de nós fontes ocultas de onde podem jorrar ondas de vida e de amor, virtudes, potências sem conta. É aí, no santuário íntimo, que é preciso procurar Deus. Aqui ele fala da presença de Deus em cada um de nós, enquanto nosso Pai, nosso Criador. Nós temos em nós DNA divino. Então, é no nosso íntimo, é no autoconhecimento,
é na busca daquilo da nossa... Onde é que estão cravadas as leis de Deus? Na nossa consciência, que a gente faz assim na cabeça, mas é na nossa consciência espiritual, em nós, espíritos. Então, nós sabemos, né? Nós não sabemos que quando nós fazemos algo de ruim, que fere ao outro, isso nos dói também. Não dói quando fazem a nós, então nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. E como nós buscamos conhecer ainda aquilo que precisamos mudar, crescer, é essa forma de nós irmos nos melhorando, progredindo. Que ainda temos muito a aprender, ainda vamos errar muito, ainda precisamos caminhar, né? E aí, queridos, para encerrar, eu trouxe aqui a passagem do Evangelho que fala da lei do amor. Capítulo 11, o item 8. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que ultrapassa a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. O Espiritismo, ao seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía, mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação, os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glândula encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que os granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, 1862. E aí, queridos, encerrando, né, essa parte, nós vamos vendo, eu lembrei agora, né, quando Jesus falou que o meu reino não é deste mundo.
porque ele estava falando de algo muito maior, né? De um reino espiritual. Mas às vezes a gente pensa que isso quer dizer que é uma coisa lá distante. E é a transformação de nós mesmos, porque o reino de Deus está em nós. Quando nós conseguirmos fazer com que esse reino se expanda, mais ou menos assim, nós não temos, eu gosto de fazer um exercício, que é o seguinte, gente, eu imagino, quando eu estou em oração, que essa luz que brilha em mim, a gente pode pensar que seja o nosso coração, né? Mas a presença de Deus em mim. Então, eu sempre imagino que essa luzinha ela vai se expandindo, e aí eu consigo que ela me envolva, que ela vá se expandindo na minha casa, para aqueles que estão aqui pertinho de mim, que eu já aprendi a amar, que eu amo, para toda a nossa comunidade, para os irmãos que estão em dificuldade, enfim, vai crescendo, principalmente para aqueles com que eu tenho qualquer tipo de desarmonia. Então, isso vai fazendo com que essas vibrações de amor cresçam. Só que, conforme nós vamos evoluindo, isso vai acontecendo não só no momento de prece, não só no momento que nós estamos buscando nos ligar aos nossos mentores, nos ligar a Jesus, nos ligar a Deus, mas em todos os momentos da nossa vida a gente vai vivendo cada vez melhor. Eu não lembro se eu já contei para vocês que, quando eu era bem jovem, eu ouvi o Divaldo falando, alguém perguntou para ele assim, Divaldo, quantas vezes você ora por dia? Ele falou assim, 90 vezes. Eu achei aquilo muito engraçado. O Divaldo é muito engraçado, né, gente? Que já assistiu, já ouviu ele fala umas coisas engraçadas. Só que naquela época eu pensei assim, 90 vezes eu fiz o cálculo, quantos minutos dão? Quantas vezes por dia? Na hora que eu estou acordada, né, gente? Porque aí eu pensei, não, vou fazer isso, eu vou ficar em oração, olha isso. E aí eu fiquei pensando nisso até eu entender o que ele estava dizendo. É como Jesus, quando falou quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7, que é um número infinito, que significa um número infinito de vezes. A mesma forma falou Divaldo, o orar 90 vezes, no caso que ele disse, é nós nos mantermos em sintonia com Deus, com o nosso íntimo, com Jesus, ou seja, durante o dia todo, o tempo inteiro. Nós já conseguimos fazer isso? Muito difícil. Então, a partir do momento que nós formos conseguindo fazer isso, o nosso planeta vai também evoluindo, porque isso é um sinal de evolução nossa. Gente, eu não estou falando de contemplação, não, tá? Eu estou falando de vivência. De vivência. Quando nós falamos sobre esses filósofos que com certeza já caminharam ou já reencarnaram, ou estão por aí trabalhando, foram instrumentos também desse nosso caminhar. Porque é através dessa vivência fraterna, que nós vamos aprendendo a ser melhores. E quando nós estudamos, quanto mais nós nos aprofundamos na doutrina espírita, mais nós vemos que não há fantasia na existência de Deus, que tudo segue uma lei, que tudo tem uma razão. Quanto mais nós estudamos a nossa natureza, os animais, o nosso planeta, mais nós vemos uma lógica, uma inteligência por trás de tudo. Então, mais nós entendemos que não é uma fantasia. É exatamente aquilo que Kardec nos deixou, né? Se um dia, não vai acontecer, mas se acontecer, da doutrina se distanciar da ciência, que nós levemos a ciência em consideração. E, às vezes, eu vejo algumas colocações com relação a Kardec,
nós aqui já aprendemos, né? Eu gosto muito de lembrar da Aninha falando que não existe um homem à frente do seu tempo. Nós vivemos no tempo em que nós estamos. Então, Kardec também, quando deixou a codificação, ele era um homem do seu tempo. Trazia um grande conhecimento, trazia uma grande responsabilidade, sim. Tinha um compromisso grande, sim. Mas ele também estava escrevendo para aqueles que viviam ali naquele tempo. Então, as questões científicas que são colocadas, que hoje são questionadas, elas, se já sofreram mudanças e sofrerão ainda, né? Nós fomos buscar no estudo da Gênese e ainda teremos novas descobertas, mas não fogem nunca aquilo que Kardec nos disse. Isso aí não quebra de forma nenhuma o nosso entendimento sobre a existência de uma vida contínua, de uma vida que veio antes dessa, que é a vida espiritual, da existência de Deus, de um ser superior que nos criou, e da nossa imortalidade. É isso, queridas. E agora, gente, eu hoje me atrapalhei um pouquinho com o trazer. Peraí, deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Deixa eu fechar nosso trabalhinho. Eu trouxe não é, tá muito grande aqui. Eu vou colocar só um pedacinho, tá, queridos? Mais indicações. Deixa eu ver se eu abro aqui. Eu vou pular, tá, gente? Eu vou um pouquinho. Filmes que abordam temas filosóficos. Quais são os filmes mais indicados para quem gosta de filosofia? Que filmes são bons para você que lê filosofia e quer perder um tempo ali comendo uma pipoquinha e se distraindo? Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o Filosofia Explica de hoje. Enfim, muito bem, nem só de filosofia vive a pessoa. É claro que a gente também tem momento de lazer e tem várias pessoas que aproveitam esse tempo de lazer para se ocupar aí com filmes filosóficos, filmes mais profundos, filmes que tratem de temas filosóficos. Essa, por exemplo, é a pergunta, é a dúvida, é a sugestão de vídeo do meu amigo Rodolfo, que foi lá no meu Instagram e perguntou. Mudar um pouquinho. Convido você, caso você tenha alguma sugestão de vídeo ou quer conversar comigo, eu te convido a escrever aqui na caixa de comentários ou me seguir lá no Instagram, porque a gente tem essa conexão mais direta. Mas enfim, chega de papo e bora para as 5 dicas de filme que tratam aí de temas filosóficos, que são bons para quem gosta de filosofia. Muito bem, a primeira dica não tem como ser diferente, é um filme que quase todo mundo que entra na filosofia trata por ele ou passa por ele. Foi muito usado na primeira década ali de 2000 nos livros de filosofia, nos livros didáticos. É o filme Matrix das irmãs Wachowski. É um filme que, embora seja tratado no futuro, ele traz uma relação metafórica direta com o mito da caverna de Platão. Discussões sobre o que é a realidade, sobre o que é a realidade exterior, sobre o que é o conhecimento, sobre o valor do conhecimento. Tem uma cena clássica no filme, que eu não vou aqui dar muito spoiler, mas que o personagem principal tem que escolher. O que você prefere, a verdade ou a felicidade? É uma discussão aí bastante interessante. Então é um filme que é clássico, é um grande filme, ganhou vários Oscars, e é uma boa porta de entrada para quem não viu e quem gosta de filosofia, da filosofia clássica, é uma boa porta de entrada. Lembrando que, gente, quem não assistiu Matrix, olha só, eu indico tá? Até brinco, eu indiquei também no encontro de Leon Denis, porque tem vários, tem até o mais moderninho. E o Matrix fala muito de viagem no tempo, né? Mas ele fala, se nós observarmos, ele fala muito sobre espiritualidade, né? Ele está baseado lá no mito da caverna, que é
muito interessante a gente observar, mas ele fala muito sobre isso, sobre essa vida, né? Excelente ferramenta didática. Minha segunda sugestão já não é tão assim popular, mas é um clássico cult, é um clássico do cinema. E eu tô falando aqui, obviamente, do Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick. É um filme de 1971 que trata, entre os dilemas éticos e também da psicologia. Queridos, esse daí, lembro que, acho que foi no nosso último encontro, foi que nós falamos sobre filmes que são difíceis, às vezes, de assistir. Esse filme é um clássico, é um filme muito impressionante. Vale a pena assistir se vocês não viram ainda. E sempre buscar analisar assim, sobre a ótica espírita, tá? Como é que a gente, às vezes, influencia, às vezes não sempre, como é que nós influenciamos positivamente ou negativamente a vida daqueles que estão ao nosso redor. É um futuro distópico. Vamos para o terceiro, vamos ver qual é o terceiro. Afinal, se fosse possível, por meios comportamentais, coibir uma pessoa de algum... Vamos lá. É um filme ultra premiado, é um clássico do cinema. Não é tão, digamos, tranquilo, porque é um filme da década de 70 e é um clássico. Gosta de cinema, é um clássico imperdível por vários fatores, por vários motivos. Primeiro, por ser um clássico do cinema, como eu disse, multi-premiado, e segundo, por tratar aí, ter essa discussão filosófico-científica de grande valor. Então, Laranja Mecânica, do Kubrick, é a minha segunda indicação, vale muito, mas muito a pena ver. Minha terceira indicação já é mais para quem é aficionado por ficção científica e pela ciência, por discussões da ciência. É o clássico cult Blade Runner, do Ridley Scott. É um filme da década de 80, também se passa num futuro distópico. A distopia parece que permeia todos os filmes que tratam aí de temas filosóficos, mas que se passa ali com androides e trata da questão clássica a respeito trata várias questões clássicas a respeito da inteligência artificial, e uma delas é exatamente se as máquinas podem pensar. O filme ele é muito clássico, muito importante, influenciou várias tendências na arte, na moda e no cinema. Então é um filme que também não só tem esse apelo filosófico, é uma sugestão que vale também para quem gosta de ciência, de ciência não, de cinema, porque é um filme que influenciou o cinema, a forma de fazer cinema, influenciou a arte, a estética futurista. Então é um filme que tem vários aspectos, vários motivos que fazem dele um grande filme. Como eu disse, no que diz respeito à filosofia da inteligência artificial, não só sobre máquinas feio, de como seria a estética mesmo, a estética quando digo a beleza, a cidade do futuro. Só pra gente, e a gente vê pegar os filmes. Um baita retorno à antiguidade com uma vista para o futuro. Um grande filme filosófico, vale muito a pena. Inclusive teve um relançamento, um remake aí, não sei se é bem um remake, mas uma continuação recentemente. Mas volte lá, veja o clássico da década de 80 que vale muito a pena. Olá, você Comercial no meio. sabe o que são crenças limitantes e o que elas fazem com a sua vida? Em quinto lugar, um outro filme que também muita gente da filosofia indica é o filme O Show de Truman. Ali o Show de Truman é muito interessante porque ele é bem próximo da discussão do BBB, por exemplo. Eu acho que aqui todo mundo deve ter um conhecimento mínimo do que se passa, mas para quem não tem, basicamente o filme retrata a vida de uma pessoa que ela não sabe, mas a vida dela é toda... Gente, vocês podem até já ter assistido, mas vale a pena assistir novamente. Já assisti várias vezes o Show de Truman. No último estudo sobre Leon Denis, nós também falamos dele, porque ele também tem a ver com o mito da caverna, tem muito a ver com essa questão de observar, né? de fazer do outro um objeto também, que está ligado à mídia agora, esses programas que permanecem, não tão novos, né? A gente está aí o quê? Com quantos anos já de BBB? Nem sei. Muitos anos, né? Filmada
ter comunicação devem ser limitados ou não, desse questionamento a respeito da veracidade, da realidade dos reality shows, não só do Big Brother, de todos eles. Enfim, de mídias, gosta de mídias. É a quarta indicação. Minha quinta indicação foi uma separação aqui especial, que eu sei que é um filme que poucas pessoas conhecem, é um clássico cult, mas que eu acho que é extremamente filosófico. O filme ele é todo perpassado por diálogos filosóficos, feito numa estética muito diferente, porque ele foi gravado e logo por cima jogaram uma animação, então ficou muito bem gravado. Eu estou falando aqui do filme do Richard Linklater, que é Waking Life. Não tem uma tradução em português, acho que em Portugal traduziram para O Despertar da Vida, mas o nome aqui do filme em português é Waking Life. Existem alguns trechos aqui no YouTube, então quem quiser, só para saber um pouquinho de como é o filme, pode aí digitar Waking Life e vai ter vários trechos aqui no YouTube. Ele é um pouco difícil de ser adquirido, mas como eu disse, para quem ama filosofia, para quem gosta de filosofia, esse talvez seja o filme mais filosófico que eu já peguei em toda... Mais filosófico é um modo talvez exagerado. Deixa eu fechar um pouquinho, ele é muito engraçado falando, né? Mas eu achei legal, porque tem aí esse último, eu vou até olhar, eu não peguei. Todos os outros eu assisti, vale a pena. Eu lembrei também, eu acho que nós não falamos ainda dele aqui, do Amélie Poulain, porque ela faz uma ligação assim de tempo, e é um filme maravilhoso, né? Vai mostrando a relação dela com o entorno, como é que ela vai envolvendo as pessoas, e é um filme, é um clássico também, gente. Quem não assistiu, deixa eu ver se eu coloquei aqui um trechinho dele para gente. Coloquei sim, eu sou suspeita, eu vou colocar, sou suspeita para falar desse filme. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? C'est Amélie Poulain. Et elle va changer leur vie. Dis-moi, papa, si tu retrouvais une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor, ça te rendrait comment? Mais quand il bosse, il risque pas d'être flashé par le radar. Pas vrai? Elle se met en quatre pour arranger les cafouillages de la vie des autres. Mais elle, qui va s'en occuper? Je la connais même pas. Ben si, tu la connais. Dans tes rêves. Elle serait pas en train de nous tomber amoureuse. Les coups de foudre, ça existe. Est-ce que vous êtes belle, Georgette, quand vous rougissez? C'est mon aréophagisme. C'est vous? Si, c'est vous, ça. Après Alien la Résurrection... Collignon, t'es cagnon. Le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et si elle changeait votre vie? Il est Didi. Vous croyez qu'ils vont faire la même chose pour les Didi? Bom, queridos, eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente está numa horinha boa. Gente, ninguém vai abrir hoje o som, não podem. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de agradecimento? Pelo chat, falem comigo, pelo menos pelo chat, gente. Bom, queridos, olha só, tudo bem, vou fazer a prece de agradecimento, estou vendo que está todo mundo quietinho aí, com vergonha, mas vou colocar lá
as indicações lá no nosso grupo, tá? Vou tentar colocar direitinho, do jeitinho que a Aninha costuma colocar. A gente tem aí a referência do Porquê da Vida, de Leon Denis, o livro, tá bom? Além do nosso livro mesmo aqui, tem as indicações de filme, tem o trecho do Evangelho, então, se vocês lembrarem de mais alguma coisa, me ajudem lá no grupo, tá bom? Então, vamos agradecer pelo nosso encontro de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Senhor, por mais esse encontro. Nos ampare para que possamos estar aqui novamente na próxima semana, tendo já a Aninha de volta. Possamos dar continuidade aos nossos estudos, sempre à luz da doutrina espírita, recebendo esse amparo aqui da espiritualidade amiga. Te agradecemos muito, Senhor, por hoje, por todo esse envolvimento. Cuida de nós, Pai. Graças a Deus. Então, queridos, tchauzinho, boa noite. Não, tudo bem, Bia, obrigada, meu amor, obrigada, tá? Obrigada, Rosângela, também, Ana, viu? Beijinho, obrigada por estarem aqui, aqueles que forem assistir o vídeo também, beijos, até nosso próximo encontro.